Mateus 13, 38. Eu que anotei, li no lugar e anotei outro. Estamos ao vivo, então acontece. Vamos lá, então. Mateus 13, 38. O campo é um mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, o inimigo que os semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Repita comigo: o campo é um mundo, e a boa semente são os filhos do reino. Obrigado, tome seu assento. Antes de começar, eu quero apenas... Eu separei um pequeno vídeo. Eu vi uma matéria na Rede Globo há uns dias atrás, e é referente a uma adolescente, me chamou a atenção, em um campo de refugiado. Nós poderíamos ver, é um pequeno vídeo. Poderíamos, antes de introduzir a mensagem, por favor. Nada aqui parece permanente, a não ser a incerteza. Mary, 17 anos, acordou de madrugada e volta de uma tentativa frustrada de encontrar uma escola para terminar o ensino médio. A mais próxima fica a 3 horas de caminhada. No campo, não há ônibus e não se vêem carros. Até bicicletas são raras. A saia amarrada denuncia como o adolescente emagreceu. Mary chegou com os pais e 5 irmãos há 1 mês. O irmão mais velho tem paralisia cerebral, foi carregado pelos outros. O menor tem 2 anos. Tímida, ela não reclama das limitações do campo, só da falta de escola. Queria ser advogada, ela conta. Tem muita injustiça no meu país. Queria lutar contra isso. Ali perto, Jackson, 17 anos, que de repente se tornou o responsável pelos 4 irmãos mais novos. Foi o Jackson que construiu essa casa, ele com a ajuda dos irmãos pequenos. Nenhum adulto por perto. Eles viram o pai ser morto pelos soldados e se esconderam no mato. A mãe tinha ido buscar água. Eles não sabem se ela conseguiu fugir. O adolescente tem muitas preocupações pela frente. A principal é a falta de escola, para ele e para os irmãos. As escolas de Uganda já estão lotadas e não tem como receber dezenas de milhares de novos alunos. Debaixo de cada lona branca, uma tragédia familiar. Uma crise imensa, mas invisível aos olhos do mundo. Por quê? É racismo? É porque é África? Crises como essa são comuns demais nessa região. As pessoas estão acostumadas a ouvir sobre elas e achar normal, o que para mim é inaceitável. Johan viveu tantas crises que reconheceu a hora de proteger a família. Quando seus vizinhos estão sendo mortos, você sabe que vai ser o próximo. Você não pode esperar pela morte, então você foge. É a 4ª vez que ele deixa seu país como refugiado. Eu nasci no exílio, cresci no exílio e agora meus filhos estão vivendo no exílio. Alguns nasceram aqui, agora são refugiados pela 2ª vez. Minha vida é a vida de refugiado. Ele já preparou a terra e agora a família ocupa o tempo levantando uma igreja de sapê. Sabe que precisa de uma comunidade forte. Não há nenhum sinal de que a guerra civil no Sudão do Sul esteja próxima do fim. Estrutura permanente. Nada aqui parece permanente. Muito bem. Isso é para nós termos uma ideia, antes de começarmos, a respeito da diferença e desigualdade que nós temos em relação à nossa geração de adolescentes, e nós encontrarmos um mundo, essa obviamente é uma entre milhares e milhões de adolescentes que sofrem essa problemática social
que ela tem se tornado comum, principalmente nos campos de refugiado. E para dizer a essa juventude que está aqui que nós podemos mudar o contexto, e você pode ser um instrumento de Deus para mudar esse contexto. Quantos creem assim? A Bíblia diz e mostra uma expressão muito interessante a que lemos essa noite. O campo é o mundo. Você já parou para pensar a respeito disso? Que o campo é o mundo? E eu gosto da narrativa porque são palavras de Jesus. E Jesus é quem está expressando isso. O campo é o mundo. E se nós observarmos isso nos dá a ideia de abrangência e da nossa área de atuação. Como, por exemplo, eu poderia perguntar a vocês e logo dou a resposta. Blumenau é o mundo? Não, é parte do mundo. Santa Catarina é o mundo? Não, é parte do mundo. O Brasil é o mundo? Não, é parte do mundo. As nações é o mundo? Não, cada uma delas em seu conjunto formam o mundo. Então Jesus disse, o campo é o mundo. E isso aqui é muito misterioso, isso é muito abrangente, isso é forte demais para que nós entendamos. O campo é o mundo. Imagine quem compraria milhares de hectares de terra aptas para a plantação e destinaria um pequeno pedaço apenas para a plantação. Quem faria isso? Quem seria capaz de pegar uma terra boa, produtiva, e dizer, eu vou comprar milhares dessa terra, mas eu vou me delimitar a plantar só um pedaço, porque não acho interessante plantar em toda a extensão da terra. Quem faria isso? Ninguém faria isso. Porque quanto mais você planta, obviamente, maior é a sua colheita. Quanto maior a extensão aonde as suas sementes vão, obviamente, logo você se enriquecerá muito mais. Ainda que os investimentos são maiores, os maquinários são maiores, você precisa de uma força motora muito maior, um grupo funcional muito maior. Mas a verdade é que o campo é o mundo. E eu amo nessa expressão, essa verdade contida nela. E além de Jesus dizer, o campo é o mundo, o Senhor fala de uma coisa muito preciosa. Ele diz que a boa semente são os filhos do reino. Tem filhos do reino aqui essa noite? Eu vou perguntar novamente, tem filhos do reino aqui essa noite? Se tem filhos do reino aqui, então nós somos a boa semente. A verdade é essa, simples, fácil de entender, o texto não precisa ir muito longe. Nós temos um terreno fértil que é o mundo, nós temos o dono do território que é o próprio Deus, e ele tem as sementes, ele diz que a boa semente são os filhos do reino. Então logo eu entendo que se ele é o dono da terra, se ele é o dono do mundo, e se ele é dono desse grande território, ele vai fazer jus a esse bom terreno e ele vai saber usar cabalmente esse território. Agora, uma coisa impressionante, fácil de entender, mas necessário entender, é que a semente, para que ela tenha produtividade, ela precisa primeiramente morrer. Quantas sementes nós temos aqui? Você pode levantar a mão e dizer, eu sou uma semente. Repita isso comigo, eu sou a boa semente. A primeira coisa que precisamos entender aqui é que a primeira fase da semente é a morte. A semente precisa morrer. Ao cair na terra, ela precisa sair daquela casca, então ela passa a germinar. Isso significa que você, semente, para ser útil, você precisa passar por um processo. Toda semente, para ter utilidade, precisa passar por um processo. E o primeiro processo da semente é morrer.
Você pode repetir comigo? O primeiro processo da semente é morrer. Você repete comigo o seguinte: a missão da igreja é morrer. A igreja precisa morrer. A semente precisa morrer. Porque se nós não morrermos, não conseguiremos fazer a vontade do dono do território, da terra, o dono do mundo. Porque enquanto vivermos, vamos querer ter controle. Mas a verdade é que a semente precisa morrer. Ele precisa ter o controle sobre a semente. A primeira coisa que se aprende no texto é essa: semente que é semente, semente que produz, precisa morrer. Você precisa perder o controle sobre você. É Ele quem determina a semente. A semente não é autônoma. Não é a semente que diz: eu quero ser plantada aqui, eu quero ser plantada ali. Não. Quem toma a semente e a planta é aquele que tem controle sobre ela, é o agricultor. Ele tem um terreno fértil, ele tem um terreno certo, e ele sabe exatamente aonde vai plantar cada uma das suas boas sementes. E é bom entender que ele não planta em lugares iguais, ele planta em lugares diferentes. Por quê? Porque ele mesmo determinou que o campo é um mundo. E se a ele lhe prover plantar aqui em Blumenau, ele planta em Blumenau. Mas se ele quiser plantar no Iraque, ele vai plantar no Iraque. E se ele quiser plantar na China, ele planta na China. Se ele quiser plantar no Cazaquistão, ele planta lá. Se ele quiser plantar no Azerbaijão, ele planta no Azerbaijão. Se ele quiser plantar no Japão, ele também o faz. Se ele quiser entrar na Ásia, no Oriente Médio, na África, na Europa, onde ele quiser, ele pode, porque ele tem controle sobre a semente. E as sementes são os filhos do reino. De modo que é fácil entender alguma coisa nesse texto. Que quem dá a logística para a semente é Ele. A logística para a semente é divina. Eu posso perguntar novamente quantas sementes nós temos aqui? Então você primeiramente precisa morrer. Segundo, você precisa saber que você não é autônomo, é Ele que determina sobre você. E quem coordena a logística sobre a semente é Ele. É Ele que diz para onde a semente vai, é Ele que diz aonde a semente vai ser plantada, é Ele quem cuida dos mínimos detalhes em relação à semente. Por isso que nós precisamos entender que o campo é o mundo. É um território pequeno, 510 milhões e 100 mil metros quadrados. É nesse território que Ele quer plantar as sementes que são os filhos do reino. Você está disposto a ser plantado em algum lugar? Você está disposto a passar pelo processo da morte para você poder ter germinação? Você está disposto a estar na mão de quem é dono da agricultura e dono da terra e fazer com que Ele seja quem dê a você a logística, onde você deva ser plantado? E se Ele quiser plantar em lugares que você não quiser ser plantado? E se Ele decidir levar você a lugares que você não esperava? Porque hoje ouvimos aqui testemunhos maravilhosos e tem outros missionários aqui assistindo por televisão e sentados aqui que são sementes do reino que foram levados para um tempo específico e um solo específico, para que possam ali ter produções específicas, porque é Ele quem determina sobre nós aonde devemos ser plantados. Se você está onde está é porque Ele plantou você e você tem que germinar aonde você está. E se Ele decidir fazer mudanças nesse território, mudar a terra, lavrar a terra, arar novamente a terra e com isso mudar as sementes, Ele também tem poder sobre isso, porque é Ele quem faz isso.
O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. E eu gosto do versículo que nós não lemos anteriormente, mas já parafraseei ele, porque no anterior texto diz que quem semeia a boa semente é o filho do homem. O que quero trazer para a nossa reflexão aqui é essa: que nós não podemos delimitar aonde é o lugar de Deus na sua atuação. E não podemos colocar Deus numa caixa de sapato e querer que Deus faça conforme pensamos. E não podemos achar que Deus vai usar pequenos territórios ou alguns territórios. Deus está interessado em toda a extensão na terra, porque toda a terra é dele, toda a plenitude é dele, e tudo que ele faz é dele, e principalmente o território onde ele vai plantar, é ele quem vai coordenar o tempo da plantação e o lugar para a plantação. E nisso aqui eu gostaria de falar com você, semente, independente da idade que você tenha, que você deva ser plantado no tempo e no lugar de Deus, e que Deus chamou você para ser boa semente. E você, se é boa semente, você será plantada no tempo de Deus, para a glória de Deus, para a frutificação, aonde Deus quiser que você seja plantado. Deus nos reuniu esse dia aqui justamente para dizer que Ele está interessado em fazer uma plantação, uma mega plantação. E essa plantação diz respeito a todo o território que Ele chama seu, o território mundo. E Ele está olhando nesse momento a vários corações e já está indicando quais são as sementes que Ele usará nessa plantação. E se você sentir essa palavra sendo conduzida a você, você deveria dizer: eu sou a semente, eu estou à disposição, eu quero ser plantado por Ele. Porque aonde quer que você seja plantado, uma coisa é certa: você terá irrigação, você terá proteção, e você terá o cuidado de Deus. Eu sei que é muito difícil para um adolescente, por exemplo, tomar decisões. Também tenho um filho de 14 anos e converso com ele a respeito dessas coisas e vejo tanta dificuldade. Em vez de outras decisões, sempre querem tomar decisões descabíveis, mas talvez porque não tenha maturidade suficiente. Mas eu não trato a adolescência como uma criança tão ingênua que não possa entender o que Deus quer para ela. Você entende o que Deus quer para você. E hoje eu gostaria de abrir aqui uma exceção para dizer uma palavra a você, adolescente. Você é do filho do reino, você é a boa semente, você está a ponto de ser plantado para a glória de Deus. Existem territórios, seja onde você mora ou fora de onde você mora. Existem algum lugar nesse mundo que Deus tem um solo preparado aonde você deva ser plantado. E não tem nada melhor do que ser plantado por Deus, ser útil para Deus e vivenciar o tempo de Deus. Então não tenha medo de ser semente, porque toda semente que é boa é plantada, regada, cuidada e protegida por Deus. O campo é o mundo. Nós poderíamos pensar em várias coisas, mas eu estive pensando a respeito de uma semente. Uma semente, uma menina que certa vez foi tomada como escrava e foi levada para dentro da casa de Naamã. E ali ela servia a esposa de Naamã. Era uma semente plantada. E num determinado momento, numa hora que fez toda a diferença na vida de Naamã, essa menina chega com uma palavra tão direcionada e diz: se o meu Senhor estivesse diante do homem de Deus, ele com certeza o curaria dessa lepra. Quem é que nós temos ali? Uma menina. O que ela está fazendo? Ela está sendo uma semente. Ela é a boa semente do reino. Ela foi levada cativa como escrava. Certamente o processo não foi o melhor processo. Mas nós, como semente, sempre passaremos por processos que talvez não sejam o melhor que a gente quisesse para a nossa vida.
E talvez fosse desesperador os primeiros momentos que ela vivenciou dentro da casa de Naamã, sendo agora ela serva, quando poderia ser livre. Mas a verdade é que ela começou a servir como boa semente no reino. E a palavra dela foi uma palavra final e cabal para que Naamã fosse livre de toda a sua lepra e a sua pele restaurada como a de bebê. Deus tem um lugar exato para plantar você. Eu pensei a respeito de Rode, a menina que foi anunciar uma maravilha, a primeira notícia. Eles estavam orando na casa da irmã Maria, e lá tinha uma adolescente que também estava orando. E então, no meio da oração, ela sente que alguém chama a porta, alguém bateu a porta, e a igreja fazia contínua oração por Pedro, que estava preso. E de repente, essa menina, adolescente, levanta-se, vai à porta, e ela vem correndo trazer a notícia. Quem era ela? Rode. O que ela era? Uma boa semente. Ela era a semente do reino, plantada na hora certa, no momento certo. E ela então veio e avisou a todos, dizendo: Pedro está à porta. E de alegria as pessoas não quiseram acreditar e não abriram a porta, mas foi ela, não foram os outros, não foram os adultos, não foi a mãe dela. A Bíblia faz menção e deixa registrado que uma menina teve a capacidade de ser a primeira informante de algo crucial que estava acontecendo naquele momento. A libertação do apóstolo Pedro, quando enviado os anjos para tirá-lo do cativeiro, ela foi a primeira a dizer: ele está na porta. Você, adolescente, poderá ser anunciador de uma grande notícia. Você poderá ser a semente de Deus, plantada no tempo e no lugar de Deus exato. Eu acredito nessa geração, porque acredito no poder de Deus. Acredito nessa geração, porque Deus não vê idade para aplicar o seu poder e para fazer o chamado. Samuel foi chamado muito novo, Jeremias muito novo, Davi teve experiências ainda quando era muito novo. Não importa, o que Deus quer é que você seja uma boa semente no reino e que seja plantada com eficácia. É isso que Deus quer. A Bíblia fala a respeito de multiplicações de pães, e sempre me chama a atenção essa história. Estava Jesus reunido no deserto, e de repente, então o dia já vai se declinando, vai ficando tarde. Alguns discípulos se aproximam a Jesus e dizem: Senhor, a multidão está faminta, não vai dar tempo que mandemos ir a comprar pão e depois eles venham. Então Jesus deu uma ordem, uma autoridade, dizendo: manda todo mundo sentar e dei vocês de comer a esse povo. Me chama muita atenção nesse texto que o Senhor manda que os discípulos façam a obra. Porque foi o Senhor quem disse: coloque-os sentados em pequenos grupos sobre a relva, e vocês então, por favor, comece a dar de comer a eles. E a Bíblia diz que chega Filipe e diz: Senhor, se tivéssemos 200 denários, não seria suficiente para que alguém coma um pouco de pão. E aí chega André com uma notícia, e André se aproxima a Jesus e diz: Senhor, há entre nós um rapaz. Há entre nós um rapaz. Há entre nós uma boa semente do reino. Ele é um rapaz, ele é novo, mas me diga na história se teve alguém dos discípulos que enfrentou aquele grande desafio. Nenhum. Me diga se tem algum pai daqueles meninos que estavam ali, que se levantou e propôs qualquer tipo de ideia que pudesse dar de comer a todas aquelas pessoas. Ninguém se aproximou. Me diga se teve alguém
que entendesse de logística e tivesse muito poder aquisitivo, que tivesse trazendo os recursos para alimentar aquela multidão. Ninguém, mas existia no meio da multidão um rapaz, um adolescente, um garoto, e disse: eu vou dar o meu pãozinho, eu tenho 5 pãozinhos aqui, eu vou repartir com mais uns peixes que eu tenho, eu vou entregar o que tenho. É a boa semente do reino fazendo a diferença e sendo plantado em todo lugar. Por quê? Estavam no deserto, não importa. Deus precisa de pessoas para o deserto, Deus precisa de pessoas para as cidades, Deus precisa de pessoas para os mares, Deus precisa de pessoas em todos os lugares. Apenas sejamos boas sementes do reino, porque o campo é o mundo, e isso é o que basta. O garoto dá os 5 pães e 2 peixinhos, e nós sabemos todos a história. Todos comeram e se fartaram, e ainda sobrou. A boa semente do reino, ela é produtiva, ela é multiplicadora, e ainda faz sobrar para os outros, quando você passa a ser boa semente do reino. Não há ninguém que possa repartir o seu que não ganhe abundantemente mais. Não há ninguém que possa entregar-se de si que não receba muito mais. A semente do reino. Você quer ser uma semente do reino? O campo é um mundo. Eu trago esse texto, o campo é o mundo, para que façamos uma reflexão a respeito disso. Ontem eu dei uma introdução sobre isso, mas eu gostaria de levar um pouco mais adiante sobre essas questões. Porque nós sempre falamos: olha, nós precisamos fazer os trabalhos por aqui. Eu estou de acordo que precisamos fazer os trabalhos por aqui. Todo pastor que é inteligente sabe disso. Nós somos pastores e entendemos muito bem as decisões locais, as problemáticas locais. Eu entendo perfeitamente tudo isso. Mas uma coisa é certa: quando nós tratamos de plantação no reino de Deus, nós estamos falando de fazer o trabalho que possa abranger o mundo inteiro. E dentro disso tem algumas coisas, antes de concluir, que eu gostaria de dizer. Se o campo é o mundo, a grande pergunta é o seguinte: por que David Livingstone, por acaso, deixou a sua terra, a Escócia, e foi para a África? Por quê? Será que na Escócia não tinha ninguém para ganhar? Será que não tinha nenhum problema na Escócia para resolver? O que faz esse homem que nasceu de uma família pobre, mas teve o sonho de ser um médico, de ser pastor ao mesmo tempo, de viver numa sociedade caótica? O que o faz ir para a África e amá-la com todo o seu coração? Será que não tinha nada para fazer onde estava a sua terra? E quando morre David Livingstone, então, para a preservação do seu corpo, colocam sal no seu corpo e o devolvem à sua terra natal, mas os nativos daquela terra arrancam o seu coração e plantam o seu coração debaixo de uma árvore. Sabe o que isso significa? Significa que David Livingstone entendeu que o campo é o mundo, que aqui eu tenho para fazer, mas se Deus me chama, eu quero ser semente plantada em outro lugar. Sempre teremos as coisas que decidir por aqui. O que me faz perguntar também por que William Carey deixou a Inglaterra, quando havia muito para fazer na Inglaterra, mas se apaixonou pela Índia. Carey, um certo dia, tomou de seu próprio punho e desenhou todo o mapa mundi e colocou na sapataria do seu pai, que era sapateiro, e ele também aprendeu o artifício do sapateiro. Enquanto ele martelava os sapatos, ele olhava para o mapa que ele mesmo construiu e começou a se apaixonar pela Índia. E ele, olhando para aquele mapa, dizia: eu não tenho como ir, mas ainda chegarei lá, eu chegarei lá, eu chegarei lá, sairei daqui, chegarei lá. O que Deus estava dizendo? O campo é o mundo, Carey. Levanta da onde você está, porque você é uma semente do reino e eu quero plantar você na Índia. E ele transformou a história da Índia. Ele melhorou a situação da sociedade da Índia. Um dos primeiros embates de William Carey, por exemplo, quando ele chegou na Índia, quando morria um homem, logo
a mulher, a viúva que estava viva, obviamente, tinha que ser amarrada junto ao corpo e ser queimada junto com o corpo do marido. E ele, vendo essa situação, deu um grito e disse: não se fará isso aqui. E buscou as autoridades e conseguiu mudar a história na Índia, nesse contexto que se chamava de cultura. Ou seja, onde o evangelho chega, tudo tem que mudar, porque a semente chega naquele lugar. Os filhos do reino chegam naquele lugar. Na verdade, o que Deus quer levar através das suas sementes é a cultura do evangelho, porque o evangelho é uma cultura. E se ela é uma cultura, ela tem que ser conhecida em todos os povos. E se ela é uma cultura que tem poder, porque se ela chega numa tribo, ela muda o conceito da tribo. Se ela chega num país, ela muda o conceito do país. Ela muda as pessoas, a maneira de pensar, de agir. Ela muda. A cultura do evangelho tem que chegar em algum lugar. Mas por que William Carey foi até a Índia? Porque o campo é o mundo. Se nós olharmos, nós temos uma história. Daniel Berg, Gurnavingri, nós temos a história. 19 anos de idade, 2 garotos. Será que não tinha nada para fazer na Suécia? Será que depois de concluir os seus estudos nos Estados Unidos, não tinham nenhum outro sonho? Será que eram 2 garotos aventureiros que não tinham nada para fazer? Será que não havia gente para ganhar nos Estados Unidos? Será que não havia gente para ganhar na Suécia? Obviamente que sim. Então, por que eles ouviram a voz do Espírito Santo, tomaram uma embarcação com $90 apenas no seu bolso e vieram parar no Brasil, numa cidade chamada Belém do Pará, que se torna a mãe daquilo que nós somos? Por quê? Porque o campo é o mundo, porque Deus tem brasileiro para o Brasil, mas Deus também tem chineses para o Brasil, Deus também tem brasileiro para a China, Deus tem brasileiro para o Japão, Deus tem japoneses para o Brasil, Deus tem ingleses para o Brasil, Deus tem brasileiro para a Inglaterra. O campo é o mundo e os filhos do reino são a boa semente do evangelho. Ele vai plantar aonde ele quiser e não mande ele parar, ele vai plantar. É ele quem vai plantar. Não somos nós quem determinamos aonde deva ser a plantação. É Ele quem planta. Você já parou para pensar por que o apóstolo Paulo deixou a Palestina, sua terra natal? Paulo deixou a Palestina quando nem o evangelho era conhecido na sua própria terra. E se meteu para a Europa para pregar. E foi para Filipos, e foi para Tessalônica, e foi para todos os lugares que o Senhor o mandou. Por quê? Porque o campo é o mundo. E quando você tem ideia de que o campo é o mundo, a igreja se move em favor do mundo. É a igreja que faz o trabalho local, mas é a igreja que faz o trabalho no mundo. É a igreja que aporta aqui, mas é a igreja que é capaz de aportar no Egito. É a igreja que é capaz de aportar na Índia. É a igreja que é capaz de trabalhar entre os refugiados. Amado irmão, pelo amor de Deus, abra tua mente essa noite, porque eu gostaria que você entendesse uma coisa: nós somos os filhos do reino, nós somos a boa semente, e boa semente tem que ser plantada em bom solo, e a boa semente é regada pelo Senhor. A boa semente precisa ser utilizada. Deixa-me dizer uma coisa a respeito da semente. Primeiro, a semente tem prazo de validade. Você é a semente e você tem um prazo de validade. Eu li de um técnico em agronomia, e ele dizia o seguinte, que quando vencido, perde o seu poder de germinar. E aí ela vai para debaixo da terra, e como ela não germinou, sabe o que acontece? Ela entra no estágio da dormência. Os filhos do reino, que são a boa semente,
tem que ter a característica de vitalidade, de germinação. Nós não fomos chamados para sermos sementes que apodrecem ou que ficam debaixo da terra em dormência. Nós fomos chamados para sermos vivos, multiplicadores, germinadores. Nós devemos produzir e produzir muito, porque não produzimos pela nossa força, mas produzimos pela força dele, pelo poder dele, pela graça dele, pela unção dele, pela combustão do Espírito Santo de Deus que está em nós. Nós somos a semente e o campo é um mundo. E é interessante todas essas coisas, porque Deus tem semente para todos os lugares. E eu vou terminar. E para terminar, eu gostaria de trazer à tona uma coisa que dias atrás eu estava vendo e depois lendo. Muito interessante. Existe um alemão engenheiro florestal chamado Peter Hollebein. E ele descobriu que as árvores se comunicam entre si e se ajudam entre si. Ele diz que as árvores são seres de vida social complexa, mas que trocam entre elas nutrientes e informações, e cuidam dos bebês e cuidam dos invasores. As árvores fazem isso. E ele descobriu que elas fazem através de filamentos de fungos que vão por debaixo da terra, se espalham e vão em direção às outras árvores, a ponto delas saberem as árvores que têm fotossíntese sobrando e transportam para as outras árvores que têm fotossíntese faltando. E eu, comparando esse texto, estava pensando o seguinte: quando Deus leva as suas sementes para fazer brotar em algum lugar, nenhuma árvore ficará desamparada, porque Deus fará com que semente e semente se encontrem, árvores e árvores se encontrem, e Deus vai nutrir um ao outro através daquilo que Ele mesmo plantou. Significa que quem for plantado em algum lugar não morre, porque Deus cuida. Se Deus te levar para algum lugar muito longe daqui, não tem problema, lá você vai encontrar uma árvore que vai alimentar você. Os filamentos dela entrarão por debaixo da terra e nutrirão quando você perder a força, quando você perder a fotossíntese, quando você já não tiver mais brilho. O Senhor dará comando e dizer: vai semente, vai por debaixo da terra e anima as outras, e anima as outras, e anima as outras. É isso que o Senhor vai fazer. É isso que o Senhor faz. Aleluia. Porque quando você está no Egito, você está para perder as forças. Aí Deus diz assim: eu vou levar uma árvore, e as árvores se encontrarão lá no aeroporto. Aí o filamento que sai de você corre por debaixo da terra e atinge a tua árvore, e de repente ela é vivificada. Aleluia. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque tudo gera em torno de um só mecanismo. O campo é o mundo, ele é o dono do campo, ele é o dono da semente, ele planta a semente, ele rega a semente, ele dá vida à semente, ele não deixa morrer a semente, ele não desampara a semente, e esta noite aqui ele está disposto a espalhar as suas sementes e pólens para todos os lados que forem possíveis, porque a missão é urgente. Tem gente morrendo, tem gente sofrendo, tem gente clamando, tem gente dizendo: por que não chega ninguém para sustentar a minha vida? E talvez Deus esteja falando essa noite pelo seu Espírito Santo: eu estou te levantando como semente, e você voará no meu vento, e eu vou te plantar em lugares que você não imaginava, para que a minha glória apareça. Aleluia. Fique em pé, por favor, eu não posso ir além. Aleluia,
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Existem sementes valiosas e preciosas aqui. Mas deixa lhe dizer uma coisa para concluir. Existe uma outra semente. E essa outra semente não é boa, ela é má. E essa outra semente é plantada por alguém que entende de estratégia. Não é plantado por qualquer um. Jesus usou a palavra bem correta e não teve voltas. Ele disse que o joio são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeou é o diabo. Todo mundo que tenta roubar a vitalidade da boa semente foi plantado pelo diabo. Escute isso antes que eu termine. O diabo tem as suas sementes, parecem ser iguaizinhas às que Deus plantou, mas a diferença entre o trigo e o joio não é simplesmente pela sua formosura, sua aparência. É que o joio não produz coisa alguma, enquanto o trigo está produzindo. Mas enquanto o trigo está produzindo, o joio está pegado junto, tentando sugar a seiva, toda a energia, tirar tudo que tem de bom para dizer: eu vou te matar, joio, eu vou te matar, joio. Mas eu vou lhe dizer uma coisa no nome de Jesus: semente que Deus planta e germina, o joio pode até fazer cansá-lo, mas não mata. E além disso, chegará o dia que ele será arrancado e queimado no fogo, mas a verdadeira semente que produziu será levado em glória, em vitória, para que o nome dele seja glorificado. E eu não posso terminar sem dizer uma coisa, e não tenho a mínima pretensão de ofender alguém, nenhuma. Mas se você é contrário ao campo, se você é contrário às sementes, se você é contrário à evolução do reino de Deus, se você não está nem aí para ver se cresce ou não cresce, eu tenho que te dizer que não foi Deus quem plantou você. Porque por incrível que pareça, nós temos muita gente que veste a camisa, mas nós temos muita gente que fica torcendo para que nada funcione. Eu vi pessoas em muitos anos da minha vida dizer: eu não sei para que ficar mandando missionários, eu não sei para que ficar fazendo viagens missionárias, supervisionando, por que não pega o dinheiro de missão e trata o irmãozinho ali que está sofrendo, sabe, umas ideias mirabolantes. Mas eu vou dizer para você o porquê que não se faz isso, porque quem rege a vida da igreja é o Espírito Santo de Deus. Eu vou lhe dizer uma coisa mais: quem inventou o protótipo missionário não foi a igreja de Blumenau, foi no trono de Deus que tudo aconteceu, e o primeiro missionário foi o Senhor quem enviou. E vou lhe dizer uma coisa mais: as nossas necessidades locais, Deus tem poder para fazer triunfar todos os nossos irmãos. Eles não padecerão, não sofrerão. Haverá alimento em casa e haverá alimento para o mundo. Essa ideia de querer desviar os valores em relação à missão não é o melhor caminho. A boa semente tem que ser plantada e tem que ser levada o mais rápido possível. Então não tente frear o crescimento do reino de Deus, porque quem planta a semente é Deus. Quem planta a boa semente é Deus. Aleluia. Meu coração está cheio de querer falar tantas coisas, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus é capaz de falar aquilo que eu não posso e não pude falar. Mas eu gostaria de chamar aqui à frente sementes, que são os filhos do reino, que estão dispostos a dizer: eu sou a semente, eu sou o filho do reino,
o Senhor me plante aonde o Senhor quiser. Eu não tenho domínio sobre mim, eu já morri. Aí o Senhor vai lá e te planta no colégio, te planta na universidade, o Senhor te planta dentro daquela empresa, o Senhor te planta em lugares que você nem imaginou. Sabe para quê? Para que você frutifique, porque você é filho do reino. Filho do reino, você é filho do reino, e filho do reino é dirigido pela presença do Espírito Santo. Da nova geração que está aqui, você é adolescente, você quer ser uma semente que Deus possa te usar nessa juventude? Irmãos, escute uma coisa: enquanto nós não investimos as nossas sementes, outros povos estão investindo as suas más sementes. Escute isso, você sabe disso. Eu só não vou mostrar outros vídeos porque o nosso tempo já se esgotou. Mas escute uma coisa: como é, o pastor que está aqui sabe mais do que eu, como é que um pai pode pegar o filho e enchê-lo de bombas e dizer: filho, você atravessando a rua, você aperta o detonador, você vai morrer, mas morrendo você será recebido no paraíso. E isso é concretizado na sua mente com uma fé inabalável. Essa semente não foi Deus que plantou, mas ele acredita tanto no que faz, e ele acredita tanto para que foi chamado e para que foi plantado, que ele faz sem titubear. E quando diz respeito a nós ficamos dando voltas e voltas para tomar decisões. Ei, filho de crente, irmão em Cristo Jesus, nós não fomos chamados para outra coisa a não ser para a glória e expansão do reino de Deus. Então não tente ser plantado em outro lugar, porque você foi chamado para plantar no reino de Deus. E aonde Ele quiser plantar você hoje, dê o grito de vitória e diga: eu estou livre, eu quero ser plantado aonde o Senhor quiser. Aonde o Senhor quiser. E eu sinto pelo Espírito Santo de Deus aqui essa noite, que Deus está levantando novos obreiros, intercessores, missionários, pessoas que serão levadas a outros lugares, porque Deus tem urgência no propósito da evangelização do mundo. Ninguém quer mais isso do que o próprio Deus, e é por isso que Deus está te chamando. E se você se está endurecendo, seja quebrado pelo poder do nome da palavra do Senhor. Pai querido, nós nos entregamos a Ti. Eu não tenho palavras para dizer, mas tudo que posso dizer, Senhor, é que Tu nos plantastes. Tu nos plantastes. Somos plantados por Ti. Não somos frutos do acaso. Não estamos aqui de passagem ocasional. Somos peregrinos na terra, mas com propósitos definidos. Então, sobre estes irmãos que se entregam e se colocam debaixo da Tua irrigação, comece agora, Senhor, a encharcá-los da Tua glória, da Tua unção, da Tua habilidade, de tudo aquilo que o Senhor preparou para eles, porque eu creio num Deus que faz milagres, eu creio num Deus que ensina idiomas, eu creio num Deus que leva a outros países, eu creio num Deus que cria estratégias, eu creio num Deus que se utiliza do homem, eu creio num Deus que está aqui na presença de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. E o Senhor está fazendo uma obra tremenda esta noite aqui, Jesus.
Orokanduri xeremanduri aharamandore vasigere mandaraba. Aleluia. Aleluia. Não somos donos de nós mesmos. Não damos nós a direção à nossa vida. Não nos transportamos por nossa vontade. Nós estamos aqui debaixo da tua orientação. Leva-nos pelo teu vento, leva-nos pelo teu vento. O teu vento sopre, nos leve, nos distribua na sociedade, nos bairros, nas nações, nas instituições. Distribua-nos nas casas, distribua-nos nas tribos, nas línguas, entre todos os povos. Meu Deus, tu tens uma direção para cada um, e tu tens poder para alimentar a cada um, e o Senhor tem galardão a dar a cada um conforme for o seu trabalho. Então, meu Deus, abençoa e faz dessa igreja uma igreja pujante na obra de missão. Levanta, Senhor, a bandeira dessa igreja como ícone de missão para o mundo. Sopra o nome dessa igreja no mundo, de forma que na Ásia, na África e em todos os lugares ouça-se o fervor daquilo que o Senhor está fazendo através dessa igreja neste tempo, para este tempo, porque eu creio, Senhor, que o campo é o mundo, nós somos a semente e estamos à tua disposição para a glória de Deus Pai. Oh, aleluia, aleluia. Apenas levante a tua mão por alguns segundos e diga: Jesus, eu estou aqui como semente na tua presença. Jesus, eu entendi que o campo é o mundo e eu quero ser semente, quero ser filho do reino. Apenas diga a Ele: orienta-me, decida-me, faça de mim o teu bem-querer, para a glória de Deus Pai.